Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a tia Simone e vamos para mais uma aula de matemática. Essa aula é uma continuação da nossa última aula sobre medidas de comprimento. Falando nisso, vocês fizeram a tarefinha que a tia pediu? Eu fiz, olha só, quero mostrar para vocês. Bom, primeiro a tia havia pedido para vocês medirem o palmo de vocês e de mais alguém da sua família, certo? Eu escolhi a Joana, porque como ela é menorzinha, provavelmente o palmo dela ia ser bem diferente do meu. E realmente, pessoal, olha aqui, ó. Nós medimos o palmo. Olha. E o meu tem 19 centímetros, olha lá. E o da Joana tem 15 centímetros. Nossa, bem menor, né, pessoal? 4 centímetros menor do que o meu. Outra coisa, pessoal, é que nós medimos com o aviãozinho o pé. Lembra que a gente jogou o aviãozinho, né? E aí, onde ele parou, mediu com o meu pé e com o da Joana. O meu deu 25 pés. O da Joana deu 30 pés. Alguém sabe me dizer o porquê? Porque o pé da Joana é menor. Então, como ele é menor, provavelmente precisaria de mais pés, né? Pra gente fazer a mesma medida da mesma distância. Por que a tia pediu essa atividade para vocês, pessoal? Para vocês perceberem que lá na historinha que a tia contou há muito tempo atrás, era medido por cúbitos, por palmos e por pés, certo? Mas algumas pessoas começaram a perceber que dava diferença nessas medidas, igual aqui, ó. Foram 30 pés da Joana e 25 pés meu. Qual que tá certo? Os dois. Mas se a gente falar assim, ó, daqui até a praça são 1000 pés. 1000 pés de quem? Porque se for uma pessoa menor, vai dar mais. E se for uma pessoa maior, vai dar menos. Não é verdade? E pensando nisso, pessoal, foram criadas, para unificar as medidas, alguns instrumentos, tá? Para medição. Entre esses instrumentos, pessoal, estão um bem conhecido nosso, né? A régua. A régua, ela serve para a gente medir coisas pequenas. Por exemplo, aqui, ó, a folha do meu caderno, né? Ou eu posso medir com a régua também o tamanho da minha caneta, certo? Então, tem a régua, tem também a fita métrica. Essa fita métrica aqui, ela é usada para medir coisas maiores, porque, olha, ela tem, deixa a tia ver aqui, se eu não me engano, ela tem 1,5 metro, tá? Então, ó, essa fita aqui nós usamos para medir coisas maiores. Por exemplo, a tia usa na costura para medir tecidos, tá? O metro também, ele é usado para medir a altura, tá? Porque já imaginou se a gente fosse medir a altura de alguém com régua? Ia 1, 2, 3 e assim por diante, né? Seriam muitas. Então, para ficar mais fácil, foi feito 1 metro. Mas se vocês observarem, ó, a medida dele, dentro de 1 metro, tem centímetros, tá vendo? Então, ó, uma régua tem 30 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu? Existem outras coisas que a gente precisa medir e que usava muitos metros, muitos metros. Então, aí, eles inventaram a trena. Olha só, ela é muito usada por pedreiros, porque eles precisam fazer medida de parede, né? Então, ó, ela é assim, a gente vai puxando e vai mostrando. Tem os centímetros aqui embaixo, ó, tá? E polegadas em cima, tá? Então, essa é a trena, ó, muito utilizada por pedreiros. Para que ela serve? Para medir coisas bem maiores, como, por exemplo, paredes, tá? Essa daqui tem 3 metros, ó. Então, quer dizer que o comprimento dessa são 2 fitas dessa, porque essa tem 1,5 metro, né? Então, 2 fitas dessa
daria o comprimento dessa. Então, facilita muito a nossa vida. Então, dependendo daquilo que a gente quer medir, a gente vai usar um objeto diferente. Tem muitos outros por aí, tá, pessoal? Hoje tem muitas novidades, tem como medir, por exemplo, um terreno, eles medem com um medidor que é a laser, né? Então, tem uma série de instrumentos para medir. Mas o mais importante que a gente precisa saber é que existe uma medida padrão. Por exemplo, aqui ó, na régua nós temos centímetros. Cada espacinho desse ó, é 1 centímetro. Do 0 até o 1, 1 centímetro. Do 1 até o 2, mais 1 centímetro, tá? Do 2 até o 3, mais 1 centímetro e assim por diante. E o metro, ele equivale a 100 centímetros. Vamos ver isso melhor aqui agora? Olha só. O centímetro, pessoal, o que a tia falou então? Que o centímetro, ele é usado para medir coisas menores. Certo? E um instrumento que a gente usa que é por centímetro seria a régua. Tá? E a sigla de centímetros, pessoal, é C e o M juntinho, tá? Igual a tia colocou aqui, ó. Eu não escrevi centímetros, eu coloquei 19 cm. Toda vez que vocês verem esta sigla aqui, ó, significa que nós estamos falando de centímetros, tá bom? E o metro, pessoal? O metro nós usamos para medir coisas maiores. Como, por exemplo, pessoal, como, por exemplo, tecidos, paredes, e etc. Etc. significa que uma porção de coisas a mais, tá bom? Nós usamos, para medir um metro, a fita métrica, usamos também a trena. E, pessoal, a sigla de metros é M, tá? Então, quando a gente ver uma medida, por exemplo, assim, ó, a Simone tem 2 metros de altura. Então, a Simone tem 2 M's, 2 metros, tá bom? Então, quando a gente vê essa sigla perto de algum número, nós estamos falando de medida de comprimento. Nós estamos falando de metro, tá bom? Então, é isso, pessoal. Outra coisa antes que eu me esqueça. Pessoal, quando nós formos trabalhar com a régua, é muito importante, por exemplo, a tia vai medir aqui esse cubo aqui, tá? Eu vou medir essa parte do cubo que a tia tem. É muito importante, pessoal, quando a gente for iniciar, a gente colocar do 0, tá? Aqui na régua, ó, é que essa régua é transparente. Mas aqui na régua tem o pontinho do 0, certo? Aqui é onde inicia a nossa contagem, tá? Então, sempre quando a gente for medir, a gente vai colocar o pontinho do 0 lá onde a gente quer medir. E vai ver até onde ele vai. Olha só aqui, ó. No caso desse cubo, ele vai do 0 até o 5. Isso significa que daqui até aqui nós temos 5 centímetros, tá? E o metro, pessoal, ele vai até 100 centímetros.
Então, quando nós temos 100 centímetros, nós temos 1 metro, tá bom? Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque vocês podem ver a fita métrica nos centímetros, né? Contando centímetros. Então, vocês vão ver aqui, ó, na fita métrica. 108, tá vendo? Olha aqui, ó, 100. Aqui no 100 significa que daqui até a ponta, até o zero, nós temos 100 centímetros. Ou seja, nós temos 1 metro, tá bom? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos para a atividade da nossa apostila, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está à disposição. Um super beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!